Shalom! Voltamos aqui para o nosso segundo tópico, para o nosso segundo momento, onde vamos falar sobre os mandamentos segundo a Brit Hadashah, o Novo Testamento ou Nova Aliança. E vamos iniciar o nosso estudo interessante segundo a Brit Hadashah. Vamos iniciar lendo algumas referências bíblicas. E vamos começar com Romanos. Vamos começar com o nosso apóstolo Paulo, ou Rabi Shaul. No livro de Romanos, capítulo 7, verso 12. E ele diz assim: de maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Veja, o apóstolo Paulo ele mostra que o mandamento que o nosso Deus eterno nos deu, que as nossas leis, a Torá, tudo é santo e bom para as nossas vidas. Então, começamos entendendo que a Brit Hadashah, ela não anula os mandamentos de Hashem. Entendemos isso, pois em algumas vertentes do cristianismo ensinam que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, ela anula o Antigo Testamento, pois esse conceito de Velho e Novo Mandamento, Velho e Novo Testamento, foi inserido na época ainda de Marcião, de Sinope, e juntamente com ele, Tertuliano, eles desfizeram da Torá, fazendo uma separação, pois não existia, em momento algum, nenhuma forma de pensamento que fosse diferente do judaísmo. A Bíblia, ela fala de um povo, unicamente de um povo, o povo hebreu. E a Brit Hadashah não seria diferente, pois os seus autores de cada livro, eles eram nativos de Israel. Eles falavam aramaico e hebraico, alguns deles, pois o hebraico ele era uma língua litúrgica. O hebraico ele era usado para liturgia. E no seu dia a dia, o povo falava aramaico. Mas existem alguns historiadores ou alguns professores, filósofos, teólogos que ensinam que, na época, Israel era dominado por Roma e acabou que forçou os cidadãos hebreus a falarem romano, grego, etc. Não, de fato não, porque nós temos na literatura judaica e dentro da história de Israel um fato interessante que diz que, na época, os rabinos, vamos até dizer, os fariseus do Santo Sinédrio, eles estimulavam o povo a não aprender a língua grega, nem o latim, nem o romano, pois eles ensinavam que se você aprendesse o grego, juntamente você ia acabar aprendendo a prática pagã que era praticada naquela época. A adoração a deuses, a adoração a ídolos, o culto e o serviço a deuses pagãos. Então, os fariseus, os líderes religiosos de Israel, eles não estimulavam o povo a aprender o grego, o latim, a língua romana. De fato, eles ensinavam o contrário, que todos aprendessem ou somente adquirissem o conhecimento do hebraico e do aramaico. Então, esse conceito de que na época se falava grego, romano, não, de fato não. A língua grega, a língua falada pelos romanos,
era uma língua até, vamos dizer, elitizada, pois somente era falada pelos líderes da época, né? Líderes vindo da Grécia, da Roma. Então, eles sim falavam a sua língua. Eles não queriam até, nem incentivavam o povo a aprender, pois era uma forma também de manipular, né? Pois o povo não entendia muito bem o que eles falavam, e eles falavam aquilo que eles queriam e transmitiam a informação da forma que eles queriam. Então, ou seja, o povo acabava sendo massa de manobra. Então, os líderes religiosos da época, em Israel, eles não estimulavam a aprender o grego e nem as suas derivações. Então, irmãos, dizer que a Brit Hadashah é um Novo Testamento, é um livro romano, grego, escrito por outras línguas, isso está fora. Isso não tem cabimento, isso não tem lógica, pois Paulo, por mais que ele nasceu em Tarso, né? Paulo de Tarso, mas ele era filho de judeu. Tanto que ele foi criado, né, como ele mesmo fala, foi criado aos pés de Gamaliel, né? Ele era um fariseu zeloso, podemos isso ver, eu em breve falarei, Atos 22, e ele diz que ele é um cidadão judeu, mas ele, por nascer numa cidade que é romana, ele adquire a nacionalidade romana. Então ele é um homem de dupla cidadania, né? Por ter nascido numa cidade romana e a outra nacionalidade, né, hebreia, por ele ser filho de hebreu. Então, irmãos, vemos que todos os seus autores, desde Mateus até livro de Apocalipse, todos eles falavam hebraico, falavam aramaico. A língua deles era essa. Então, podemos dizer que todos ali falavam a linguagem popular. Amém? Portanto, a Brit Hadashah, ela, em momento nenhum, ela se opõe ao cumprimento das leis de Deus. Você não vai encontrar, né, principalmente vinda de Yeshua, nenhum versículo dizendo que não é para cumprir, que não é para viver, que a lei foi abolida, que a lei foi destituída. Não, que agora não precisamos seguir a lei cerimonial, a lei ritual, enfim. Muitos alegam tal coisa, porém isso não tem lógica, não tem base bíblica, não tem fundamento bíblico. Então, continuando nossa leitura, mais uma referência está em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, dos versos 34 ao 39. Atos capítulo 5, versos 34. Estou abrindo aqui para todos. Atos capítulo 5, verso 34 ao 39. E ele diz assim: Então, certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da Torá, da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo: Caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer com estes homens. Porquanto há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele
da mesma forma foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz, pois se a obra ou propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se, todavia, proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. Veja, Gamaliel, um grande fariseu da época, homem conhecedor pleno da Torá, ele aconselha o Sinédrio, né, os homens que estavam para julgar os discípulos de Yeshua. E nesse momento ele diz que se a obra desses homens for uma obra, né, forem obras meramente humanas, assim como todos os outros que se levantaram dizendo que era Messias, dizendo que fazia, que era obra de Deus, ou seja, de igual forma aos outros no passado, esses homens cairiam e a obra seria findada. Mas, ele deixa bem claro, se esta obra que esses homens falam, que fazem, for de fato uma obra de Hashem, que não ousemos de lutar contra, pois estaremos arrumando uma briga, né? Arrumando contenda direta com Deus. Veja, homem inteligente, Gamaliel, ele foi bem sábio, ele aconselhou para que não fizessem nada contra os apóstolos na época, pois se aquela obra fosse de Deus, né? Se tudo aquilo, toda aquela missão que Yeshua passou para eles fosse realmente como é da parte de Hashem, aquela obra seria longínqua, e pois nós estamos no ano de 2022 do calendário civil, e neste período de hoje, meramente aproximadamente 5.782 do calendário hebraico, calendário religioso, entendemos que se estamos hoje nessa data, é porque essa obra é de Deus, pois se a Bíblia, que hoje não está nas nossas mãos, mostra algo remetendo-se ao passado, à época de Yeshua, né? Então entendemos que essa obra é de Deus. Amém? Entendemos muito bem que o Eterno tem uma missão para todos nós. Então, veja bem, a Bíblia, tanto o Taná, né, o Antigo Testamento, quanto a Brit Hadashah, o Novo Testamento, ela completa uma ou outra. Ela não são dois grupos de livros separadamente, falando de forma particular, independente. Não. Tanto uma quanto a outra, elas estão sempre em harmonia. Ou seja, tudo que é dito no Antigo Testamento, né, no Taná, ele é confirmado na Brit Hadashah. Amém? Então, mostrando aqui, vemos a importância de que o mandamento que está contido na Torá, ela perpetua após, né, registrada na Brit Hadashah, tanto que Paulo diz que a lei é santa. E Gamaliel, aliás, Gamaliel é o professor de Paulo, né, o mestre, o rabino de Paulo, ele diz que se a obra desses homens, de fato, fosse verdadeira, ela iria perpetuar, né, e se não fosse, ela iria ser findada. E aí, nesse conceito, nesse contexto aqui, eu quero trazer a importância de, como eu falei, Paulo e Gamaliel eram pessoas conhecedoras da Torá, conhecedoras da Torá, das leis, cumpridoras, e exigia, pois eles ensinavam para que fossem cumpridas, pois eles também cumpriam, assim está escrito. Tanto que, vamos abrir o livro de Atos,
capítulo 22, no verso 3, olha só a declaração de Rabi Shaul, apóstolo Paulo. Então, Paulo declarou: sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade, Jerusalém, fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Veja, Paulo, ele deixa claro a posição dele, a postura dele. Ele era um homem de Deus que guardava os mandamentos. Então, eu não posso nunca imaginar que um homem que declarou isto diante de todos os que estavam presentes, pois ele estava sendo julgado por algo que ele não fez, e aí naquele momento ele tem o direito de se defender e ele diz de tudo que ele poderia falar, né, por ele ser um cidadão de dupla cidadania, né, um cidadão tanto romano quanto hebreu, ele poderia falar mil coisas, mas aí nós estamos registrados no livro de Atos, capítulo 22, verso 3, que as palavras dele: sou um judeu, nascido em Tarso, mas criado nesta cidade e educado rigorosamente nas leis aos pés de Gamaliel. Veja a importância que ele diz, o fato dele ser zeloso, o fato dele ser um homem que guarda as leis, assim como seu mestre, Gamaliel. Isso, o mesmo que anteriormente ele defende, né, os Talmidim a ponto de aconselhar aos que estavam julgando para não condená-los, pois iriam, de alguma forma, iriam se voltar contra Deus. Então, o cumprir as leis não foi abolida no Novo Testamento, como ensinam algumas pessoas. Não. O cumprir a lei, ela é não somente ensinada, como também praticada por pessoas registradas no Novo Testamento. Pois eu não posso entender nunca na minha vida um homem que fala isso e ele vai e escreve para que seja condenado ou chamando a lei de maldita. Não. Isso aí é erro de interpretação. É um erro de falta de conhecimento da história de Israel em si. Então, a importância de falarmos que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, ela anda em comum acordo com a Torá, com o Taná, né, com o Novo Testamento, com o Antigo Testamento, e anda em comum acordo com as leis que o Eterno nos deu. Pois ela está dizendo lá, se você pegar qualquer mandamento, ele diz que no final do mandamento ele diz lá que é perpétuo, que é eterno, que é para as suas gerações posteriores, de geração em geração, passada de pai para filho e sucessivamente. Poxa, isso subentende-se que as leis, elas são leis eternas, né? Se é perpétuo, o perpétuo significa o quê? Eterno. E aí, é importante dizer isso, porque o próprio Messias, Yeshua, ele deixa claro no capítulo 5 de Mateus. Vamos chegar lá. Então, antes de falarmos sobre os mandamentos, segundo a Brit Hadashah, o Novo Testamento, vamos entender sobre o que vem a ser um fariseu. Eu deixo essa pergunta para todos porque é importante entendermos a história e o conceito da época de Israel. Quem era fariseu? Hoje, se você chegar na rua e chama uma pessoa de fariseu, a pessoa vai querer até te bater. Porque hoje foi ensinado que fariseu é uma pessoa ruim, uma pessoa falsa. Inclusive, se você pegar o dicionário da língua portuguesa, qualquer um deles,
e procurar a palavra fariseu, você vai encontrar, interessante que você vai encontrar definições de fariseu. Começa com a definição real, que é um líder, mestre de um determinado conceito religioso. Ponto. Aí depois ele diz, fariseu também é considerado uma pessoa falsa, uma pessoa hipócrita, mentirosa. Gente, é um absurdo isso. Fariseu é um título dado a uma pessoa que estuda a Torá, que aprende a Torá, que ensina, vive e, ao mesmo tempo, ele age conforme a Torá. Ele tem o poder de julgar segundo a Torá, ele tem o poder de governar um grupo, né? No caso ali, na história de Israel, o fariseu ele governava todo o povo de Israel, pois eles tinham o conhecimento, eles detinham do conhecimento da Torá. Então, fariseu é um título dado a uma pessoa, assim como foi o Rabi Shaul, né, Paulo, que estudava a Torá. Ponto. Hoje, chamamos o quê? Chamamos de rabino. Né? Rabi, rabino, são títulos de pessoas que estudaram a Torá, que se formaram dentro dos conceitos da Torá, estão aptos a ensinar, a viver, né, e a transmitir o conhecimento. Isso é título. Rabino, fariseus. Né? Então, são pessoas que detinham conhecimento. Ponto. Não tem continuação. Não existe uma outra definição para fariseu. Infelizmente, quando falamos em fariseu, as pessoas já brigam logo porque acham que o conceito de fariseu era um conceito ruim. Não, não era, entendeu? Nunca foi. A interpretação é que é errada. Infelizmente, o erro está na interpretação da Torá. O erro está na interpretação das palavras contidas justamente na Bíblia. Né? Então, é importante entendermos isso. Os fariseus tinham como missão auxiliar a todos os hebreus a cumprir a Torá. E em caso de descumprimento, eram os fariseus que julgavam segundo a instrução da Torá. Né? O fariseu, eu até coloquei assim, os fariseus regiam todo Israel no período da invasão romana. Ou seja, Roma, quando invadiu, né, tomou Israel, o que eles fizeram? Eles não destituíram os fariseus. Eles mantiveram os fariseus para auxiliá-los a conduzir, né, o povo. Mas eles subdividiram. O fariseu pode exercer o seu poder, né, seu regimento até um determinado ponto. Passou dali, tem que passar para a mão de quem? Do governador, que era um homem romano. Né? O governador ele era vamos dizer, uma autoridade instituída por Roma. Então, o imperador instituía um governador naquele determinado local. E o governador, o que ele fazia? Ele deixava os fariseus, né, o sinédrio, atuante. Pois, no quesito religioso, eles não se metiam, deixava rolar. Eles queriam saber a questão financeira. Roma, ele focava na economia, no crescimento econômico deles. Então, se você ia para Beit HaMikdash, adorar a Hashem, prestar seu holocausto, seu serviço a Hashem, para eles não importava. Eles queriam saber do dinheiro. Quanto vale isso, quanto vale aquilo, você tem que dar esses impostos, tem que pagar esses impostos, enfim. Essa a preocupação de Roma na época. Então, os fariseus eles exerciam suas funções, porém, no conceito limitado, até um determinado momento. Depois daquele momento, não. Aí vamos falar de condenação de morte.
Não, aí não. Aí vai para a mão do governador, o governador é que decide. Que também, por sua vez, o governador ele acabava cedendo à pressão do povo. Né? Assim temos o exemplo de Pôncio Pilatos, que lava suas mãos e deixa o povo julgar Yeshua. Ele, por ser o governador, ele poderia muito bem fazer o quê? Não. Não tem nada que prove aqui com nada contra ele, então, como era de costume, dá lá tanta chicotada e libera ele. Mas não. Pôncio Pilatos, o que ele fez? Ele viu que o povo estava dividido, uma galera queria que matasse Yeshua, outros gritavam não, e assim ia. O que ele fez? Ele lavou suas mãos como símbolo de entrego na mão de vocês a condenação deste homem. Então, vamos lá. Quem quer a morte dele? Vamos lá, vocês ganharam. Então, vai para a morte. Mas por quê? Porque ele quis assim. Pois ele era a autoridade para poder dizer não. Se ele tivesse feito isso, a história poderia ser outra. Amém? Quem somos nós para dizer isso, né? Já estava definido por Hashem tudo aquilo. Portanto, irmãos, o que eu quero deixar claro é que a função, o cargo, o título chamado fariseu nada mais é de pessoa que detinha o conhecimento pleno da Torá. Só isso. Assim como hoje chamamos rabino, rebe, rabi, enfim, títulos que são que têm o mesmo fundamento, o mesmo entendimento da palavra fariseu. Então, agora vamos lá. Vamos para onde eu quero falar. A nossa Brit Hadashah, como eu falei no início do nosso vídeo, ela é interessante, que não encontramos nenhuma passagem, nenhum registro dizendo que Yeshua falou que a Torá foi substituída, que as leis foram abolidas, que as leis não servem mais para nada, que é coisa do passado, Yeshua morreu por nós e não precisamos mais cumprir as leis, porque só basta somente reconhecer o sacrifício de Yeshua e tá bom, estamos salvos. Só levantar as mãos e reconhecer, eu reconheço Yeshua, meu Senhor, meu Messias, Filho de Deus, já estou salvo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Yeshua deixa claro no livro de Mateus, capítulo 5. Vamos abrir? Eu gosto de abrir. Vamos abrir. Mateus, capítulo 5, versos 17 ao 19. Por que eu estou falando para a gente abrir essa referência? Porque é interessante. Se você para olhar o texto, se você olhar de modo rápido, você vai entender que Yeshua ele veio, exterminou a lei. Né? Só que temos que continuar a leitura. O problema é que quando as pessoas pegam este versículo para dizer que a lei de Deus foi finalizada, foi posta como final, como algo que já passou, que não precisa mais cumprir, eles utilizam algumas versões de Bíblia, não são todas, tá? Eles utilizam as versões que têm uma ambiguidade no texto, né, traduzido, interpretado no português, aonde ele mostra que o fim da lei é Cristo. Olha, o fim da lei é Cristo. Ele mostra como se Cristo, né, Yeshua, ele veio finalizar a lei. Mas aí que está o problema. Não é assim. Então vamos abrir o livro de Mateus, capítulo 5, versos 17 ao 19. Eu estou dando uma referência da Bíblia King James, atualizada. E ela diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não, eu não vim para anular,
mas para cumprir. Ah, mas aqui está dizendo que ele veio cumprir, morreu e acabou, não precisa mais. Não, continue, por gentileza, o verso 18. Com toda a certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Gente, o 18, ele arrebenta essas alegações. Com toda certeza, vos afirmo que, até que os céus e a terra passem. Ponto. Dá um ponto aí, por gentileza. Vamos dar uma pausa. Quando ele fala que os céus e a terra passem, ele está querendo dizer aqui que o mesmo céu que nós olhamos para o alto hoje é o mesmo céu na época de Yeshua. Se você meter a mão no chão e levantar aquela poeira, né, areia, pó do chão, é o mesmo pó referente ao tempo de Yeshua. Então, quando ele diz que até que o céu e a terra passem, nem a menor letra, que aqui está indicando como um i ou um mínimo traço, mas no hebraico significa um iod, que é a menor letra do hebraico, né, passará. Pois bem, até que tudo aconteça, como está escrito no capítulo 24 de Mateus, né, toda aquela profecia que o próprio Yeshua fala, que vai acontecer, e no final os discípulos perguntam para Yeshua: mestre, este é o fim? E Yeshua diz para eles: não. Depois que tudo isso acontecer, ainda não é o fim. Ou seja, muita coisa ainda vai acontecer para que haja um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém voltará. Então, meus irmãos, esse conceito de que Yeshua veio e desfez da lei, isto é anátema. Sim, irmãos, isso é maldito, pois Yeshua ele nunca ensinou algo contrário à Torá. Pois se ele é intitulado como a Torá viva, pelo amor dos céus, ele não poderia ir contra seu próprio Criador. Ele não ia ser contra o seu próprio Pai, Hashem. Então, irmãos, quando nós lemos esse versículo, que está contido em Mateus 5, 17, 18, entendemos claramente que o nosso Messias, Yeshua, não descumpriu a lei, não revogou a lei e não aboliu a lei. Ele simplesmente cumpriu como exemplo. Como eu disse mais cedo, nós somos os exemplos para aqueles que nos olham. Se você cumpre a lei, você está sendo exemplo para o seu filho, para o seu parente, para o seu amigo, e você está dando um bom testemunho. Yeshua, ele cumpriu os mandamentos segundo, né, aquela subclassificação que eu falei, que são os mandamentos contidos para o homem, né, os mandamentos aonde é designado para o homem, tzitzit, talit, tefilim, brit milá, todos esses mandamentos que era designado para o homem, Yeshua cumpriu. Ele não ia, por exemplo, cumprir mandamento de nidá, menstruação feminina, mikveh após o nidá, porque ele não era mulher. Yeshua, ele não era mulher, então automaticamente não tinha que cumprir esse tipo de mandamento. Estou dando um exemplo bem simples para ficar bem esclarecido, irmãos. Não, Yeshua não desfez da lei que o próprio Pai nos transmitiu através de Moshe Rabbeinu, e ele, como está registrado na Brit Hadashah, ele não descumpriu e não tornou a lei impura. Amém? Para continuarmos, só para concluirmos essa leitura, vamos ler o verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens,
será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Amém? Então veja, Yeshua disse que quem ensina a Torá e cumpre, veja, ele ensina e cumpre, ele automaticamente, ele vai ter, da parte de Hashem, o seu galardão, o seu mérito, através do cumprimento. Amém? Então, irmãos, aqui nós começamos a entrar nas palavras de Yeshua, nos exemplos dados por Yeshua, do cumprir dos ensinos, aonde ele jamais, mas jamais mesmo, falou contrário à nossa Torá. Yeshua mostrava os excessos praticados pelos líderes da época, que exigiam com rigor do povo o cumprimento integral da Torá, mas entre eles relaxavam na observância da Torá. Isso está registrado no livro de Mateus, capítulo 5, verso 20, que ele diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Veja, aqui está dizendo que se nós não buscarmos a cumprir os mandamentos, a viver uma vida de comunhão plena com Hashem, buscando intimidade com Hashem, nós estaremos iguais, ou seja, nivelados como postura, não como conhecimento, mas como postura aos fariseus, que exigiam das pessoas, né? Como eu falei, eles não cumpriam, eles relaxavam, mas na frente do povo eles exigiam o cumprimento na íntegra. Ou seja, o cidadão hebreu ele não podia falhar nenhum pedacinho da lei. Ele era logo condenado, que ele era logo punido, humilhado. Porém, ele, o fariseu, ele em casa ele relaxava. Não, ninguém está vendo, então eu posso fazer do jeito que eu quiser. Não é bem assim. Porque Yeshua ele deixa claro aqui no verso 20 que a vossa justiça não porque vos digo que a vossa justiça não exceda a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, que a justiça não seja igual ou nem maior do que a dos fariseus, que seja sempre abaixo, ou seja, nivelado para baixo, que a gente não seja justo a ponto de exigir dos outros, mas que relaxemos com o cumprimento. Amém? Continuamos. Fazemos uso das leis para benefícios próprios, colocando impedimento e dificuldade no cumprimento das leis para com os cidadãos. Isso aqui é interessante porque na época, quando o cidadão morava muito longe do templo, ele tinha que levar a sua oferta, né? Seu sacrifício para o Beit HaMikdash. Mas, porventura, se fosse tipo um produto que era perecível, que poderia acontecer algum problema, porque quando você vai ofertar a Deus, você tem que dar o melhor, né? É a primícia. E aí, quando você oferta a Deus, o seu animal, no caso dos que eram pecuaristas, né? Cuidavam de animais, o animal tinha que ser tinha que ser puro, sem nenhuma imperfeição. O animal não poderia ter nenhuma mácula, né? Vamos usar esse termo. Então, ele não poderia nem ter uma pata machucada, nem uma pata quebrada, nada que fosse imperfeito. E aí, o que ele fazia? Ele pegava esse animal, ele vendia esse animal,
pegava a oferta, o valor que ele conseguiu com a venda desse animal, ele pegava e ia até Israel. Quando chegava em Jerusalém, nas portas de acesso ao Beit HaMikdash, ele comprava um animal que estava sendo vendido na porta, com o intuito de quê? De que ele pegando dinheiro, comprando o animal ali, o animal seria o quê? Puro, o animal não teria nenhum tipo de defeito. E aí ele pegava, comprava o animal ali e ofertava. Porém, aí que está um problema. Algumas vezes acontecia o quê? O cidadão levava seu animalzinho bonitinho, guardadinho, até o Beit HaMikdash. Quando chegava lá, ele apresentava o animal para os fariseus. E os fariseus, ele olhava para o animal e falava assim, não, olha só, esse animal está com uma imperfeição. Essa unha dele aqui, ela está crescendo para o lado errado. Ou seja, procurava algum tipo de imperfeição para fazer o quê? Para tirar esse animal dele, da pessoa, dizendo que esse animal não estava puro, não podia ser ofertado, e vendia para ele um animal que, segundo ele, estava apto a ser ofertado. Aí a pessoa o que fazia? Ela pegava o animal, dava o dele, né? Deixava lá na mão dos fariseus, já que estava imperfeito, deixava lá, vai fazer o quê? Comprava o animal ao preço do que era vendido, ele ia lá, ofertava. Aí chegava um outro cidadão e ele fazia a mesma coisa. Ele julgava como sendo imperfeito um animal daquele cidadão e pegava aquele animal que ele condenou anteriormente, ele vendia para este novo comprador como sendo puro, já que uma vez ele disse para o antigo que ele estava impuro. Aí ele pegou esse animal, vendeu para um novo comprador, este animal que outrora era dito como impuro, como puro, passou a ser puro. E o animal deste, que estava ali naquele momento, ele prendia o animal e fazia a troca. Aí vendia o que era impuro, passou a ser puro, vendia para ele, ele ofertava. O animal dele ficava preso, quando chegava outra pessoa ele vendia. E assim foi durante todo o processo. Então você vê que eles agiam de modo inescrupulosos. Né? Então, aí quando entra esta questão, onde Yeshua diz, fazem uso das leis para benefícios próprios, colocando impedimentos e dificuldades no cumprimento das leis para com os cidadãos. Aí eu botei uma referência aqui que está em Mateus, capítulo 23, verso 13 ao 15, que ele diz assim: ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus para diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para disfarçar, encenais longas orações, e por isso recebereis castigo ainda mais severo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terra para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Vejam, os fariseus, os doutores da lei, como é interpretado aqui, traduzido nessa Bíblia, eles julgavam, eles tomavam posse das coisas dos outros no conceito usando a Torá. Né? Por eles serem doutores da Torá, eles tinham uma autoridade, então tudo que eles falavam diante do povo era lei. Então,
para uma pessoa que já tem no seu coração a hipocrisia, a ganância, a ambição, ele automaticamente faz o quê? Ele busca tomar as coisas dos outros, crescer de modo inapropriado, indevido, né? À base de roubos, corrupção. Então eles faziam o quê? Eles julgavam, tomavam as coisas dos outros usando a Torá como sendo o seu álibi, né? Para estarem exercendo aquela função, ou praticando aquele ato. Que Yeshua, ele condenava severamente, como está registrado no livro de Mateus, capítulo 23, versos 13 ao 15. Continuando, Yeshua sempre esteve cuidando de ensinar o cumprimento dos mandamentos. Veja, nós temos aqui uma série de referências na Bíblia, diretamente do Novo Testamento, da Brit Hadashah, onde mostra Yeshua ensinando e incentivando o cumprimento da Torá. Como eu falei anteriormente, em momento algum você vai ver Yeshua, o Messias de Israel, dizendo: não cumpra a Torá, não obedeça às leis. Agora é uma nova lei, é tudo novo. Não, ele não fez isso. Então, mais uma vez, estaremos dando algumas referências que mostram tudo que eu estou falando. Vamos iniciar no livro de Mateus, capítulo 19, verso 17. No verso 17 ele diz assim: questionou Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ou seja, Yeshua, nesse momento, ele foi interpelado, né? Ele foi perguntado, foi questionado: mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Veja, olha a pergunta que foi lhe dita. Linda as palavras de Yeshua nesse momento. E aí, Yeshua perguntou, engraçado, né? Como sempre diz um judeu, né? Ele responde com outra pergunta. E aí Yeshua perguntou: por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Veja a importância de obedecer os mandamentos. Mais cedo eu disse para todos o quê? Que o mandamento, ele não é o caminho da salvação. Não. O mandamento, ele é o caminho para uma comunhão com Deus, para uma vida de intimidade com Deus. E automaticamente, quando nós vivemos numa vida de comunhão com Deus, nós temos o quê? Nós ganhamos o galardão e ganhamos o direito da vida eterna. Né? Quando nós temos esse tipo de benefício, não porque cumprimos o mandamento, meramente cumprir. Não, porque aí seria muito vago. Eu vou cumprir porque se eu cumprir o mandamento eu ganho benefício. Não. É uma questão muito mais além. É uma questão onde vivemos segundo a Torá, vivemos uma comunhão com Hashem, para que possamos estar sempre entrosados e vivendo uma intimidade com Ele. Amém? Então, vemos que Yeshua, em momento algum, ele está ensinando para a gente alguma coisa contrária. Em momento nenhum, Yeshua está abrindo a boca para falar que devemos abandonar a Torá. Não. E eu tenho muita tristeza no meu coração quando vejo líderes que, por suas vezes, têm grandes seguidores e ele abre a boca para ensinar isso. Me dá tristeza porque eles estão conduzindo pessoas para o quê? Como massa de manobra para condenação.
Tudo bem que o Eterno vai julgar da forma que ele achar que deve. Às vezes a pessoa, ele não cumpre o mandamento por falta de conhecimento. E aí temos a prerrogativa que diz que o Eterno não julgará o tempo da falta de conhecimento, né? O termo que a gente usa é outro, mas agora no momento me falha. Então, quando Yeshua ele está ensinando justamente em prol dos mandamentos, em prol da Torá. E aí, vamos correndo lá para João, capítulo 14, versos 13 ao 15, que diz assim: E assim seja o que for que vos perdides em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Olha como ele fala, aquele que realmente vive em harmonia com Yeshua, reconhecendo Yeshua o Messias de Israel, vivendo uma vida plena em reconhecendo Deus, Adonai Tsevaot, Adonai, Deus dos exércitos, como o único Deus, né? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai é um, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. E entendemos e reconhecemos que Yeshua é o Messias de Israel, que foi anunciado pelos profetas, nós estaremos em comum acordo com eles. Então, se nós temos esta certeza, temos a obrigação de obedecermos os mandamentos, ou seja, a Torá, porque não houve outro ensinamento de Yeshua que não foi baseado na Torá. Então, a importância, né, das Escrituras é justamente isso. E continuando no livro de João, capítulo 14, temos o verso 21, que ele corrobora assim: Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Preciso dizer mais? Não, né? Então, os mandamentos que o Eterno nos deu, cumpramos com alegria, com sabedoria e ciência, e que o Eterno buscará estar sempre nos abençoando, e o seu Filho, Yeshua, ele estará sempre nos honrando também. Pois, quando ele fala que eu me revelarei a ele, significa eu estarei honrando a minha presença. Não tem coisa mais gratificante é recebermos a honra dada de Deus e do seu Filho para nossas vidas? Não tem. Continuamos. Estamos já chegando ao fim do nosso estudo. E aqui eu vou dizer para todos o seguinte: em toda a Brit Hadashah, ou Novo Testamento, temos ensinamentos para guardarmos as leis da Torá, pois as mesmas não foram alteradas, pois o único que pode alterar é o próprio Deus. Mas ninguém pode fazer nenhum tipo de alteração. Ninguém pode acrescentar. Nem Yeshua, ele em momento algum ele diz que ele veio acrescentar ou a mudar alguma coisa. Não. Ele veio cumprir, como ele mesmo falou, Mateus 5. Ele veio cumprir. Então, se ele veio cumprir, é porque ele não tem autoridade para mudar as leis. Só quem pode mudar as leis é quem? O autor da mesma. Vence Adonai. Somente ele pode mudar as leis. E aí, Rav Shaul Paulo nos deixa claro a importância da guarda das leis quando o mesmo escreve em Gálatas 3:10. Vamos abrir?
Gálatas, capítulo 3, verso 10. Esse verso é interessante. É um verso onde muitos querem usar, alegando que Rabi Shaul está chamando a lei de maldita. Mas não é nada disso, gente. Pelo amor de Deus. Sejamos sinceros com nossos corações, que falemos a verdade e que não venhamos a enganar as pessoas para termos benefícios próprios, para nos vangloriar de alguma coisa que não somos. Rabi Shaul, no livro de Gálatas, capítulo 3, 10, ele diz assim, eu vou ler a versão da Bíblia King James. Eu não vou pegar a Bíblia hebraica, Bíblia com referências judaicas, nada disso. Vamos ler a Bíblia tradicional como todas as outras. Ele diz assim, verso 10, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Vou repetir. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Gente, aonde que Paulo está dizendo aqui que a lei é maldita? Pelo amor de Deus, a interpretação é pessoal, mas que tenhamos um mínimo de respeito para o que está escrito. Aquele que não obedecer, que não persistir, olha só, gente, é maldito aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Uma hora Paulo, ele se identifica ao povo se apresentando como quem? Judeu, fariseu zeloso. Outra hora ele diz que malditos são aqueles que persistem em não viver os ensinamentos da Torá. Aonde que Paulo está dizendo que a lei foi abolida, foi largada de mão, que ela é maldita? Pelo amor de Deus, tenhamos um mínimo de respeito com as Escrituras. Isso que é importante nós frisarmos. Amém? Então, cumprir a lei não significa ser salvo, mas sim que busca a santidade. Quando eu digo que quando nós cumprimos a lei, estamos buscando uma vida de santidade. Como eu falei mais cedo, cumprir a lei é buscar o quê? Intimidade com Deus. É buscar uma vida harmoniosa com o Pai. Ou seja, criar um laço, um vínculo, mais afinidade com Deus. Então, irmãos, a lei, sim, é para todos. Não é só para um ou para outro. A lei é para todos. Basta querermos viver segundo as leis que o nosso Deus nos deu. Amém? Espero que esse estudo possa ajudar a todos a crescer, um estudo que possa trazer entendimento, que possa apresentar a todos um esclarecimento, pois a importância de termos a lei não é somente dizer que vivo segundo a lei, não é somente isso, não é uma coisa fútil, como se, estou com fome, vou ali comer um biscoito, vou ali comer alguma coisa, estou com sede, vou ali beber uma água, bebo um suco. Não é somente isso. Viver segundo a lei é justamente buscar aprender mais, é querer conhecer mais, é ter o quê? Um entrosamento melhor com a Hashem, que aí isso vai o quê? Vai evoluir a sua vida espiritual. Quando nós vivemos a Torá,
nós automaticamente buscamos mais intimidade com o Pai e que tenhamos essa intimidade. Para fecharmos esse nosso estudo, vou ler aqui um verso que está no livro de Marcos, capítulo 7, do 1 ao 9. E ele diz assim: E ocorreu que alguns mestres da lei e fariseus, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus, observavam que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Quando chegam da rua, não tocam nos alimentos sem se banharem, sem antes se banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como lavar de copos, jarros, vasilhas de metais. Então, os fariseus e os mestres da lei questionaram Yeshua: por qual razão os teus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com mãos impuras? Ele, entretanto, lhes afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas, e assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. E acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. Muitas pessoas procuram ensinar ou viver excessos como sendo um mandamento, mas não é. São tradições que, como o próprio mestre Yeshua disse, há costumes ou tradições que são bons e que devemos guardar, mas existem outros que podemos deixar de lado. Ele não falou das leis da Torá, ele está falando de costumes que de nada vão acrescentar à nossa vida espiritual, pois não passam de práticas vazias. Então, irmãos, que tenhamos a consciência do que é lei de Deus e do que é costume. Que vivamos sempre a lei de Deus, pois ela é sim um canal direto de comunhão com Deus. Mas o costume, ele não é. Ou pode até não ser. Não estou aqui para julgar. Eu respeito quem gosta de todos os costumes, mas eu não vejo necessário me atentar a obedecer costumes que às vezes até contradizem o que está escrito na Torá. Amém, irmãos? Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, nos dê sabedoria e nos dê todo o espírito de desejo para cumprir a sua Torá, para vivermos segundo os seus mandamentos. Assim eu desejo a mim, a você e a nós, em nome precioso do nosso Messias e Rei, Yeshua. Shalom, que bênção seja para nossas vidas tudo o que foi dito. Amém e amém. Dia de bênçãos!